A igreja pela recepção, por favor, acomodem-se, tomem os vossos assentos. Eu quero, em primeira instância, dar graça ao nosso bom Deus por ter nos facultado esta tão nobre oportunidade de estarmos reunidos nessa tarde para juntos adorarmos ao nome dele. Dou graças ao nosso Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, e na extensiva toda a diretoria deste ministério. Eu também louvo ao Senhor pela vida dos meus pastores, pastor Marco Almeida, pastor setorial de Jardim Ângela, pastor Isaías Rosendo, meu pastor congregacional de Jardim Cagorrara, e na extensiva a todos os pastores do nosso ministério. Pastor Erisvaldo, muito obrigado, nosso líder regional, junto com o pastor Rafael e a todos os demais companheiros que aqui estão, que tão grata e generosamente me fizeram este honroso convite. E eu me sinto muito privilegiado em poder ser o garçom espiritual de vocês nesta tarde, e eu creio que o Senhor continuará falando com a nossa alma. Aqueles que trouxeram a sua Bíblia, por gentileza, abram ela comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 6. E eu só quero relembrar aquilo que todos nós já estamos instruídos a fazer. Quando a leitura bíblica for finalizada, não feche a sua Bíblia, porque eu preciso que você acompanhe comigo o raciocínio desta mensagem. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Aqueles que encontraram podem confirmar dizendo amém? Amém. A versão que eu tenho em mãos diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiada o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, torna surdos os seus ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem contenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. O Senhor afaste dela os homens no meio da terra, seja grande o seu desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de desfolharem, ainda ficam firmes. Assim será a santa semente em sua firmeza. Amém. O livro do profeta Isaías, ele ocupa um lugar muito central nas Escrituras, não só pela sua profundidade teológica, mas também pela amplitude e alcance da sua mensagem e ministério. Porque o ministério deste homem, ele vai se desenvolver em um período que é extremamente crítico dentro da nação de Judá. Porque este período, ele é marcado por uma instabilidade política,
e também por um declínio espiritual. E o profeta, ele foi chamado para profetizar em meio a um povo que mantinha uma religiosidade muito aparente, mas cujo coração estava distante do Senhor. Não é à toa que no capítulo 29 e o versículo de número 13, ele vai expor essa realidade de uma forma muito contundente ao dizer: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E ao mesmo tempo que essa religiosidade aparente, ela crescia na nação de Judá, a Bíblia também vai apresentar que o cenário político da nação também era muito tenso, também era muito aterrador. Porque quando nós olhamos para alguns textos, nós vamos perceber que algumas nações poderosas, elas se levantaram contra Judá em guerra, a fim de tentarem conquistá-la, a fim de tentarem tomarem para si. Entretanto, a Bíblia fala que Judá, que frequentemente se via tentada a confiar em alianças humanas, estava deixando de confiar plenamente no Deus que vencia todas as batalhas. É por isso que no capítulo de número 31 e o verso 1 está escrito: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, que se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos. E é nesse contexto de falsa segurança espiritual que Deus vai levantar um homem chamado Isaías, cujo significado é: Deus é a salvação. E é tão extraordinário que este homem, ele não é levantado apenas para denunciar o pecado, para expor aquilo que estava errado. Ele também é chamado para revelar a santidade de Deus, a sua soberania e o seu plano redentor para com uma humanidade que estava caída. E o próprio livro, ele vai alternar entre juízo e esperança em sua mensagem, porque ao mesmo tempo que Deus falava que o juízo viria sobre as nações por causa do pecado, o mesmo Deus também apresentava uma porta de escape. É por isso que no capítulo 1, logo no início, Deus vai afirmar em profecia, no versículo de número 18, quando diz: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Mas antes que essa mensagem pudesse ser proclamada ao povo de Judá e consequentemente a todo mundo, Isaías precisou ter um encontro transformador com o seu Senhor e Salvador. E é tão extraordinário porque nós entendemos que antes dele falar em nome de Deus, ele precisou ver a Deus. Antes de ser usado para confrontar uma nação, ele precisou ser confrontado por este mesmo Deus que iria confrontar um povo ao qual ele habitava no meio. E é exatamente nesse ponto que nós chegamos ao capítulo 6, não no início do ministério cronológico de Isaías, mas como fundamento espiritual de tudo o que ele iria dizer e viver. E aqui entra um ponto muito crítico da cronologia bíblica, porque nós podemos observar que este livro não está escrito em ordem cronológica. Existem alguns anacronismos neste livro. Então alguns podem interpretar que historicamente o capítulo 6 vem antes do capítulo 1 a 5. Entretanto, nós não queremos nos ater nesses detalhes, porque é aqui que tudo muda. É aqui que o profeta, ele deixa apenas de existir em um tempo de crise, e ele passa a enxergar a realidade a partir do trono de Deus e de uma visão celestial. O profeta, ele vai situar historicamente a sua experiência no ano em que o rei Uzias morreu. Ele não diz que é após a morte do rei Uzias. Não é à toa que alguns teólogos como Stanley Horton chegam a dizer que quando Isaías recebe esta visão, Uzias ainda não estava morto, mas já estava em um estado debilitado. O seu reino já estava sendo tomado conta pelo seu filho, seu sucessor, que estava tomando as rédeas porque ele já não tinha mais condições de
guiar aquela nação. Então eu não sei se foi antes ou se foi depois, mas o texto diz que no ano em que o rei Uzias morreu, e este período vai apresentar o pano de fundo existencial e político dessa visão, porque Uzias, de acordo com a própria Bíblia Sagrada, ele havia sido um rei, ele havia sido um monarca de relativa estabilidade, cujo reinado proporcionou muita segurança institucional e também prosperidade para com a nação. Se Uzias ele fosse o presidente do Brasil, seria um período onde ele iria investir na segurança, na saúde, na educação, onde a criminalidade iria diminuir, a educação iria disparar, porque ele foi um bom rei que proporcionou um crescimento financeiro e material extraordinário para com a nação. Mas ao mesmo tempo que o povo crescia financeiramente, o povo se distanciava espiritualmente da presença de Deus. É por isso que no capítulo 2, dentro desta mesma nação que crescia espiritualmente, Deus, de uma forma hiperbólica, usando um exagero preposital, o profeta fala que toda a terra estava cheio de pecado, de idolatria, de imoralidade, de adultério, de matança e de todas as outras coisas que desagradavam ao Senhor. E nós vemos que este reino foi próspero com base em alguns textos do segundo livro das Crônicas. Por exemplo, no capítulo de número 26, uma parte do versículo 4 e outra parte do versículo 5 dizem: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar o Senhor nos dias de Zacarias. E os 5 finaliza: e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E o versículo de número 15 ainda diz: e saiu-lhe a fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Então este homem, ele trouxe muitos benefícios para a nação a qual ele estava reinando. Era uma nação que, ao ser governada por ele, estavam crescendo financeira e materialmente ao redor de todos aqueles que estavam à sua volta. Mas Uzias, apesar de, no início do seu reinado, ter iniciado a sua caminhada andando em fidelidade ao Senhor, nós sabemos que não foi assim que a história começou. Ele começou bem, ele até se desenvolveu bem, mas por conta do poder que ele recebeu, o texto diz que isso chegou até o coração dele. E vocês sabem que o escritor aos Provérbios diz que a soberba é aquilo que leva o homem até a sua própria queda. Um homem soberbo é alguém que está cavando um buraco para que cedo ou tarde ele mesmo venha a cair em um buraco que ele próprio abriu. Porque o versículo de número 16, ainda de 2 Crônicas 26, diz: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, quando Uzias se fortalece, isso desce até o seu coração, e isso consequentemente leva ele até a sua própria queda. Ou seja, até mesmo uma estabilidade abençoada, ela pode se tornar perigosa quando substitui a dependência de Deus. Eu repito, até mesmo uma estabilidade abençoada, ela pode se tornar perigosa quando substitui a dependência de Deus. A sua morte, portanto, ela é uma representação de uma ruptura no eixo de segurança que sustentava a percepção de ordem nacional. Enquanto Uzias está vivo, a nação vai bem, mas quando ele morrer, nós vamos ter um colapso, porque a nossa confiança está nele, a nossa estabilidade depende dele, porque nós conversamos com ele, nós podemos vê-lo, nós podemos senti-lo, nós podemos tocá-lo. Eu posso colocar Uzias na minha conta bancária,
eu posso colocar Uzias na minha carteira, nos meus bolsos, nos meus aparelhos. Entretanto, é nesse momento de descontinuidade histórica que Isaías é conduzido a contemplar que, enquanto o trono terreno se esvazia, o trono celestial permanece ocupado por alguém que está acima de toda e qualquer circunstância. Então a lição que emerge deste quadro, ela vai muito além daquela que já está muito difundida em nossa mente, de que Deus está no controle de todas as coisas. Esse texto, ele sugere algo mais incisivo ainda. As crises históricas não expõem a ausência de Deus. Quando algo ruim acontece, isso não está expondo que Deus não está envolvido ou não está presente. Pelo contrário, as crises, elas simplesmente desmascaram a fragilidade de sistemas e seguranças nos quais os seres humanos depositam a sua confiança. Então algumas questões teológicas aqui, à guisa de introdução, devem ser explicadas, porque esta visão não é literal. Tudo é uma representação da glória de Deus. Por exemplo, ele inicia dizendo que ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Alguns versos à frente ele fala: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, Deus já havia falado para Moisés: ninguém pode me ver, porque se alguém me ver, certamente morrerá. João Batista, ele declara em João capítulo 1, que Deus nunca foi visto por homem algum. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, ele diz que Deus não pode ser visto por homens. E ele também, ao referir-se a Cristo em Colossenses, diz que Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Deus é Espírito. Espírito não tem corpo, não tem forma, não é algo concreto, é algo abstrato, é algo invisível. Então o que Isaías está vendo aqui não é o Senhor de forma direta, não é o Senhor no sentido literal. O que está acontecendo no texto é aquilo que chamamos de teofania. O que Isaías está vendo é uma manifestação visível de um Deus invisível. Então a morte deste homem não cria uma instabilidade, ela revela que a estabilidade percebida, ela estava em alguma medida mal fundamentada. E o problema não é apenas os nossos líderes, não é apenas os nossos pastores, não é apenas as nossas referências, não é apenas o ser humano ser um ser limitado e finito, mas também o problema é que nós tendemos a pegar aquilo que é finito e absolutizá-lo, conferindo-lhes um peso existencial que eles jamais poderiam sustentar. Então, nesse sentido, a visão que Isaías tem, ela não ocorre apesar da crise, mas por meio dela. Você percebe que a crise foi necessária para que a ilusão terminasse e a revelação começasse na vida dele. A crise, ela se apresentou para que aquilo que fosse passageiro, aquilo que fosse efêmero, viesse tirar a sua capa de eterno e mostrar que não é um lugar seguro para depositarmos a nossa confiança. E neste momento é também o momento em que as revelações de Deus começam a aparecer para este profeta. Então é precisamente a ruptura dessas estruturas visíveis que abre espaço para a percepção daquilo que é invisível. Então há, portanto, uma forma de Deus nos ensinar por meio das quebras e das mudanças que nós enfrentamos na nossa vida, porque enquanto as coisas parecem estáveis e seguras em nossa existência, é fácil nós não percebermos claramente Deus no controle, porque acabamos confiando naquilo que nós vemos, naquilo que podemos tocar e naquilo que nós podemos controlar. Mas quando essa segurança humana, ela falha ou desaparece, não é que Deus ficou mais presente, Ele sempre esteve ali. O que muda
é que nós finalmente somos confrontados com a verdade de que Ele sempre esteve governando e cuidando de todas as coisas. A experiência de Isaías mostra que existem coisas sobre Deus que nós não conseguimos entender enquanto estivermos presos a uma falsa sensação de segurança, porque muitas vezes é preciso que aquilo que em confiamos seja abalado, para que enxergamos a realidade da forma que ela realmente é. Por isso, essa visão, ela serve para nos corrigir, porque ela muda o lugar da nossa confiança, tirando-a daquilo que não tem segurança e estabilidade, tirando-a daquilo que é passageiro e colocando-a naquele que é eterno e absolutamente seguro. E este período, ele é extremamente parecido com aquele que Isaías estava enfrentando, porque talvez ao ouvir esta introdução, alguns podem se perguntar: o que essa experiência de Isaías tem a ver com a minha vida? E aqui eu começo a contextualizar, porque o nosso tempo, ele é muito parecido com o cenário em que aquele profeta estava inserido, porque ainda que não percebamos, também organizamos a nossa sensação de segurança em reis Uzias modernos, estruturas, sistemas, política, líderes, referências, sistemas que estão ao nosso redor. São situações que nos dão a impressão de estabilidade. Pode ser o emprego garantido, pode ser a saúde que não falha, pode ser o relacionamento entre aspas perfeito, pode ser a família estruturada, pode ser uma liderança extremamente confiável, ou até mesmo planos muito bem definidos para o futuro. E tudo isso cria em nós uma sensação de controle. Eu estou bem. Por que eu estou bem? Eu estou bem porque eu tenho meu emprego, porque eu tenho a minha faculdade, porque eu tenho a minha casa, porque eu tenho meu carro. Eu estou bem porque tudo aquilo que eu tenho me dá uma sensação de controle e uma sensação de segurança. Então tudo isso cria em nós essa sensação, como se a vida de fato estivesse firmemente sustentável, e essas coisas nos tornassem inabaláveis diante das crises que aparecem para nós. Mas basta uma ruptura, basta uma quebra, basta uma alteração na agenda para que tudo isso venha mudar. Alguém passa anos no emprego seguro e de repente é mandado embora. Então não é apenas a renda que se perde, é a sensação de controle. Uma pessoa que sempre contou com a presença de alguém: eu sei que eu vou chegar, por quê? Porque este alguém está me acompanhando. Mas de repente se muda, de repente a amizade acaba, de repente vai para outro lugar, ou de repente até mesmo o próprio Senhor recolhe para si. Alguém que sempre teve uma saúde de ferro, dorme bem, come bem, treina toda semana, e de repente um diagnóstico totalmente inesperado aparece e você fica se perguntando: mas eu não treino, eu não como bem, eu não durmo bem todos os dias. O desemprego aparece e nós questionamos: mas eu não sou dizimista. Quando pediram para fazer voto na congregação, eu não levantei a minha mão e dei de bom grado a oferta. Eu não abençoo a obra do Senhor quando a família passa a ficar desestruturada, mas eu não eduquei bem, eu não dei amor, eu não dei carinho, eu não fui fiel a tal pessoa. Por que esse tipo de coisa aconteceu? É nesses momentos que nós percebemos que aquilo que está sendo abalado é a base invisível onde a confiança estava apoiada. E é isso que acontece com Isaías. A morte de Uzias, ela é o colapso de uma referência de segurança. O que é que vamos fazer quando o nosso rei morrer? O que é que nós vamos fazer quando a nossa estabilidade, a nossa finança, a nossa segurança, a nossa educação ser tocada? E é nesse momento que Deus se revela.
não porque ele passa a reinar a partir dali, mas porque agora Isaías consegue ver o que sempre foi realidade e o que sempre esteve presente na vida dele, e isso torna essa mensagem extremamente urgente para esta tarde, para você que está aqui me escutando, por algumas razões. Porque nós ainda confundimos estabilidade com uma segurança verdadeira, ainda colocamos peso absoluto em coisas que são temporais, e só percebemos isso quando essas coisas começam a falhar. Chega algumas situações em nossas vidas que nós vamos perceber que o diploma não vai conseguir resolver, o dinheiro, o cargo, a influência não vai conseguir resolver, mas ainda assim nós colocamos a nossa confiança, a nossa fé em coisas que nós sabemos que passam, em coisas que nós sabemos que cedo ou tarde irão falhar. Pense, por exemplo, em alguém que constrói toda a sua identidade em torno de um relacionamento. A pessoa mata, a pessoa vive e a pessoa morre em prol de uma relação. Enquanto está tudo bem, essa pessoa se sente segura, mas de repente há uma quebra de aliança, há uma decepção amorosa, e ela não só perde alguém, ela perde o chão. Isso revela que aquela relação ocupava um lugar que só Deus poderia sustentar com segurança máxima, com segurança plena. Por isso a experiência deste profeta, ela é atual, porque ela nos confronta diretamente com uma pergunta que é inevitável: em que estamos baseando a nossa segurança? Em que nós estamos baseando a nossa segurança? Será que ser aquela pessoa que você gosta, se mudar de igreja, vai ficar firme ou vai desviar? Será que se a porta de emprego de uma hora para outra se fechar, você vai dar glória a Deus ou vai questionar dizendo que Ele não está cuidando de você? Se por cargas d'água a relação ir ao fim, a relação terminar, você vai dizer: Senhor, obrigado, porque não era para mim e eu não era para ele ou para ela. Ou você vai dizer que Deus não está no controle e não está cuidando de todas as coisas. Então eu repito: em que nessa tarde nós estamos baseando a nossa sensação de segurança? A urgência dessa mensagem está no fato de que todos, sem exceção, em algum momento irão enfrentar o seu. No ano em que morreu o rei Uzias, se não chegou, se prepare porque vai chegar. Se já chegou, se prepare porque pode passar. Mas uma coisa é certa: Deus nessa tarde quer pegar na nossa mão e dizer: eu quero desviar o seu olhar do que é terreno, colocar naquilo que é celestial, para que você entenda que a tua segurança não está em sistema, a tua segurança não está no teu currículo, a tua segurança não está na credencial que você carrega. A tua segurança está naquele que está sentado em um alto e sublime trono. A nossa segurança está naquele que governa o universo com a palma da sua mão. A nossa segurança está naquele que na sexta-feira morreu, mas ao terceiro dia, domingo pela manhã, Ele ressuscitou. Todos nós, cedo ou tarde, enfrentaremos esse período. Um momento em que algo que parece sólido, que parece seguro, vai ruir, vai romper, vai acabar. E quando isso acontece, duas coisas na minha e na sua vida podem ocorrer: ou a pessoa entra em desespero porque perdeu aquilo que confiava, ou ela finalmente enxerga que nunca esteve no controle, mas Deus sempre esteve. E essa é a grande virada do texto.
Não é Deus que se torna presente na crise. Eu sei que algumas pessoas pensam, parece que desde que eu entrei no vale, Deus fala mais comigo, eu sou mais crente, parece que agora eu consigo sentir mais a glória dele. Não, Deus sempre esteve, mas é porque existem momentos em que a crise aqui nos torna mais sensíveis à presença dele. Deus não se aproximou e nem se distanciou, porque a crise, ela não mostra que Deus se torna presente, ela revela o quanto nós ignorávamos a sua presença. Por isso essa visão, ela é uma correção espiritual, porque ela nos chama hoje, antes da próxima ruptura, antes da próxima perda, antes da próxima quebra, a realinhar a nossa confiança, a não esperar a perda chegar para começar a enxergar, a não depender do colapso para reconhecer quem realmente governa, porque quando o trono humano fica vazio, só então muitos percebem que o trono celestial nunca esteve desocupado. E aqui, com base nesta introdução, eu quero pregar em 3 pontos dentro deste sermão, que diz respeito à visão dele. Primeiro, ele olha para Deus. Segundo, ele olha para si. E terceiro, ele olha para a necessidade. Em primeiro lugar, a contemplação. Ele viu o Senhor. Agora que está tudo quebrado, agora que Isaías está enfrentando a morte da sua estabilidade, agora que tudo aquilo em que ele acreditava ser seguro é colocado em jogo, os céus se abrem para ele, e ele contempla algo extraordinário. E quando nós olhamos para os versículos 1 a 4, o que nós temos aqui é uma revelação progressiva da grandeza e da superioridade do nosso Deus. Porque se tem algo que eu quero fazer aqui nessa tarde, meus pastores, é dizer que Deus é grande, é dizer que Deus pode, é dizer que Deus consegue, é dizer que Deus é, que Ele tem, que Ele está acima de toda circunstância. Porque o profeta declara que quando o rei morreu, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E a expressão assentado em um alto e sublime trono vai apresentar a soberania absoluta de Deus. Ele não governa em movimento, ele não reage aos acontecimentos, ele está assentado e está governando com autoridade. O trono elevado aponta para a sua transcendência, ou seja, Deus está acima das circunstâncias e ele é qualitativamente distinto de toda a ordem criada. Ele está acima de tudo aquilo que é criado. Ele não é limitado pelo tempo, pela história ou pelas circunstâncias humanas. Nenhum poder terreno pode ser comparado ao seu domínio. Enquanto tudo flui, muda, se desgasta, passa, cria ferrolhos, cria ferrugem, ele permanece intocado, como um trono erguido acima das marés da história. Nada o impressiona e também nada o pressiona, nada o limita, nada o tira do lugar, nada o preocupa, nada o desaponta. A prova mexe comigo, mas não mexe com o Deus que eu sirvo. A prova tira a minha paz, mas não tira a paz do Deus que nós conhecemos, porque nada tem poder de alterar o nosso Deus. E Ele não se move com os acontecimentos, são os acontecimentos que existem debaixo dele. Por isso, enquanto o mundo oscila como sombras passageiras, Deus permanece como a única realidade firme, alta demais para ser abalada e firme demais para ser comparada. Mas o profeta continua, porque primeiro Deus vai mostrar a sua soberania, mas em segundo lugar, ele diz que as abas das suas vestes enchiam o templo. E essa imagem, ela comunica a plenitude da presença de Deus. Eu sei que você já sabe disso. Deus está em todos os lugares,
Deus está à minha esquerda, à minha direita. Deus está na nave da igreja, está na porta dela, está na galeria. Deus está aqui neste santuário, está lá na tua casa, no teu emprego, está no teu bairro, está na casa dos teus parentes, está na escola, universidade que você estuda. Ele está em todos os lugares. E essa imagem apresenta as vestes que são símbolo de majestade. Elas não ocupam um espaço. A Bíblia diz que elas preenchem todo o lugar em que elas estão. E é tão extraordinário, porque Deus ele é elevado, mas a sua presença não é distante. Ele invade e preenche todo o espaço. É por este motivo que Deus não aceita dividir a igreja dele com ninguém. Eu já ouvi uma vez, eu repito isso aqui: você pode ter 2 carros, você pode ter 2 casas, você pode ter 2 empregos, você pode ter 2 formações, mas a igreja, ela não pode servir a 2 senhores, até porque não há outro Senhor para servir, não há outro Deus para o adorar. O nosso Deus é único, o nosso Deus é incomparável, o nosso Deus não tem concorrente, o nosso Deus não tem alguém pelejando com Ele para tentar tomar o seu lugar. Ele diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Salvador, porque eu sou único para com toda a humanidade. Então é tão maravilhoso que depois que Ele fala que Deus está no trono, Ele também repara que há seres que queimam como fogo, porque são chamados de serafins. E eles estão não olhando para Deus, mas eles estão clamando de forma indireta, porque o texto diz que eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aqui nós temos a revelação da santidade absoluta de Deus. E no hebraico bíblico, repetir alguma coisa por 3 vezes era quando essa pessoa queria intensificar essa palavra ao máximo. O que os serafins estavam dizendo é: santo, Deus é infinitamente puro. Santo, Deus é completamente separado de todo pecado. E santo, exaltado acima de tudo aquilo que existe. Então você percebe que a ideia aqui não é apenas que Deus é santo, mas que a sua santidade é plena, porque não tem mistura. É incomparável, porque ninguém se aproxima. É transcendente, porque Ele está acima de toda a criação. Este louvor significa que a santidade de Deus, ela está além de um nível que a nossa linguagem pode alcançar. Ele é a própria definição de pureza. Não se trata de atribuir a Deus um grau elevado de santidade, mas de afirmar que Ele é a própria referência ontológica do que significa ser santo. Não é comparativa, é absoluta. Não é um atributo entre outros, mas o fundamento que qualifica todos os demais atributos que esse Deus possui. E por fim, o texto diz que Ele vai continuar a sua declaração e diz que este louvor apresenta que a terra, ela está cheia da glória de Deus. E isso revela onipresença e domínio universal. Não existe nenhum lugar nessa terra ou neste mundo que Deus não tenha poder para operar. Não existe lugar, pode ser na Cracolândia, pode ser no bar, pode ser no prostíbulo, pode ser na boca de fumo. Não há lugar na terra que Deus não tenha poder para dar um pontapé na porta do barraco e dizer: eu cheguei para mudar as coisas, porque tenho autoridade e poder para isso. Então essas coisas juntas constroem uma visão poderosa, porque Isaías está olhando para a terra e o que ele vê é que a sua estabilidade foi completamente mexida. Mas quando ele volta os seus olhos para o Senhor, o que ele enxerga é que Deus é soberano, transcendente, pleno. Ele é santo, Ele é onipotente, Ele é aquele que está acima de tudo. Ele é onipresente porque está em todos os lugares. Ele é onisciente porque sabe de tudo. Ele é tão extraordinário que foi Ele quem
quem ensinou a sabedoria a ser sábia do jeito que é. Foi Ele quem deu aula para a inteligência a ser inteligente do jeito que é. Ele é tão puro que foi Ele quem ensinou a perfeição a ser perfeita. Ele está acima de tudo e acima dele não há nada, exceto a coroa que está em sua cabeça. E ele começa a comparar, e depois do seu livro, por várias vezes ele vai afirmar a grandeza desse Deus extraordinário. No capítulo 40, verso 12, ele diz: quem mediu as águas na concha da sua mão? Ou tomou a medida dos céus a palmos? Ou recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra? E pesou os montes, e peso e os outeiros em balança? No versículo 15: eis que as nações são consideradas para ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. No versículo 23 diz que ele reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. A ciência diz que existem mais de 70 sextilhões de estrelas no universo, mas no versículo 26 fala: levantai ao alto os olhos e vede quem criou todas essas coisas. Aquele que faz sair o exército de estrelas segundo o seu número, e ele as chama a todas pelos seus nomes, por ser ele grande em força, forte em poder, e nenhuma delas faltará. Então agora Isaías sabe aonde colocar a confiança dele. E eu tenho uma pergunta desafiadora para te fazer: você vai deixar de confiar neste Deus para continuar confiando no seu currículo, na tua estabilidade financeira? Eu quero dizer que Ele é aquele que segura a sua vida com a palma das mãos fortes dele. Aí será que dá para você entender que esse Deus desse tamanho, tão extraordinário, Ele está em nosso meio aqui nessa tarde? Você já parou para pensar que Deus, Ele é o único ser que consegue morar em uma casa que é menor do que Ele? Porque este que conta as estrelas, que mede todas as águas do oceano, mar, riacho, ribeiro, na concha de sua mão, esse que mede o universo observável a palmo, aonde que ele escolheu morar? Dentro de um pecador, pobre, cego, nu, miserável, e disse: existem casas melhores do que você, mas me passa a chave do teu barraco, porque é dentro do teu coração que eu quero morar. E é tão maravilhoso falar sobre a grandeza de Deus, porque é impossível não se sentir pequeno diante de um Deus desse tamanho. Porque nós estamos no meio de pessoas aqui que acham que são, que acham que podem, que acham que fazem acontecer. Se eu não pregar, a glória não desce. Se eu não orar, não vai acontecer. Se eu não for o pastor daquela igreja, a porta fecha. Se eu não for o líder daquele departamento, o departamento vai acabar. Eu quero dizer que você sem Deus é nada, mas Deus sem você continua sendo Deus. E eu sei que nós somos intimidados, porque de fato há pessoas que são grandes em nosso meio, grande em poder, grande em inteligência, não só em estatura física, mas também grande em moral. Aí algumas pessoas falam assim: olha, a sua perna vai tremer por estar na presença daquela autoridade, a sua perna vai tremer por estar na presença daquele ou daquela. É o maior teólogo, é o maior pastor, é o melhor político que o Brasil tem, é o homem de um grau mais elevado. Mas irmão, eu não sei se eu sou corajoso ou se eu sou sem noção, mas eu vim para pregar e eu preciso entregar essa mensagem. Se a minha perna não tremer por estar na presença de um Deus desse tamanho, ela não vai tremer por causa de homem algum. Então receba essa palavra: aonde o Espírito de Deus encontrar uma porta aberta, o que está em Isaías vai se concretizar, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele decide confiar em Deus,
E decidir confiar em Deus é se apoiar no único fundamento que não pode ser abalado. Mas depois que ele vê a Deus, ele chega à conclusão que ele é um homem pecador, porque primeiro, contemplação, ele vê o Senhor, mas segundo, introspecção, ele vê a si mesmo. Porque quem contempla Deus como ele realmente é, não consegue permanecer com uma visão elevada de si mesmo. Porque ele olha para Deus e fala, ele é grande. E ele olha para si e diz, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ao dizer sou um homem de lábios impuros, Isaías vai identificar uma parte específica do seu corpo, que é o lábio. E os lábios são para um profeta centrais, pois se tratam do instrumento principal que Deus usa. Porque quando ele diz Senhor, os meus lábios são impuros, o que ele está dizendo é, Pai, até aquilo que eu uso para te servir está contaminado pelo meu pecado. Até a ferramenta, até o instrumento que o Senhor me deu, eu consegui corrompê-lo com o meu pecado. Em outras palavras, não era apenas a sociedade que precisava de redenção, ele também precisava dessa redenção. Porque no versículo 5, no capítulo 5, perdão, por pelo menos 8 vezes ele fala, ai de um, ai de outro, ai de A, ai de B. Mas agora no 6, quando ele vê a glória de Deus, ele não consegue olhar para o pecado do próximo, porque ele está ocupado demais tentando consertar o seu próprio erro, o seu próprio pecado, a sua própria necessidade. Irmãos, ninguém que vê a glória de Deus empina o nariz. Ninguém que vê a glória de Deus é soberbo. Ninguém que carrega a presença de Deus é altivo, é arrogante. Não, não, não. Quanto mais da glória de Deus é revelada em nosso meio, mais a nossa pequenez é exposta, e Deus desenvolve em nós uma humildade para dizer, eu não sou, Ele é. Eu não tenho, Ele tem. Eu não posso, Ele pode. Mas a Bíblia diz que quando ele reconhece, porque primeiro vem a contemplação, depois a introspecção, e aqui há uma confissão, Senhor, eu não posso, os meus olhos viram, Senhor, eu vou morrer, eu estou perdido porque sou um homem de lábios impuros. Mas é aí que a intervenção divina começa. Isaías não vai até Deus, o texto diz que é Deus quem vai até ele, quando um dos serafins, com uma tenaz, pega uma brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías e diz, o teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade foi expiada. Isso mostra que a consciência do pecado, ela não é o fim do processo, mas sim o início da transformação. Ele entende que não tem nada a oferecer, e é tão extraordinário, queridos, porque antes de dizer, envia-me a mim, eis-me aqui, ele diz, ai de mim, porque ele reconhece que antes de ser enviado, ele precisa primeiro ser tratado por aquele que o comissionou. E eu não sei se você crê nisso, mas Deus ainda trata crente. E como dói quando Deus trata, como dói quando Deus pisa, como dói quando Deus esmaga. E eu estou pregando para pessoas aqui que estão no ventre da aprovação de Deus, mas é muito melhor, irmão, estar quebrado, mas quebrado na presença dEle, do que inteiro, mas inteiro distante de quem Ele é. Ele prefere te quebrar, te pisar, te esmiuçar, mas te deixar crente na presença dEle, do que de te perder para o mundo. Nós somos dependentes de Deus. O primeiro ponto revela que Ele não precisa de mim para nada. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Deus quiser operar, Ele opera. Mas em contrapartida, o ponto 2 declara, Deus não precisa de você, mas eu e você precisamos dEle para absolutamente tudo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.
E essa verdade confronta a realidade de que Deus existe para atender às nossas necessidades, como se Ele dependesse da nossa devoção para ser quem Ele é. Mas é o contrário, Deus está no trono, Ele está pleno, Ele está completo, Ele está cercado de adoração. Se a igreja não der glória a Deus aqui, não tem problema, Ele não vai deixar de ser adorado. Quando a igreja reconhece que Ele é, Ele não cresce. E quando a igreja rejeita Ele, Ele não diminui. Quando alguém aceita a fé, Deus não se torna maior. E quando alguém rejeita a fé, Ele não se torna menor. Ele reina independentemente da minha e da sua adoração. E algumas pessoas pensam que Deus, Ele é, entre aspas, passa fome de glória a Deus e aleluia. Não vou dar glória a Deus porque eu não vi o anjo passar com a bandeja na mão. Não vou dar glória a Deus porque eu ainda não senti o arrepio na espinha. Não vou dar glória a Deus porque ninguém pediu. Porque, com todo respeito, eu sei que tem crente que é dependente de pega na mão, de olha para o lado, de chuta alguém para reagir. Mas João, quando chegou lá em cima, ele olhou para a terra e disse: gente, o negócio aqui é tão sério que no culto que acontece no céu não tem bênção apostólica, porque não acaba nunca. É de dia e de noite e de dia. Serafins, querubins, arcanjos, os anciãos, os seres viventes, céu, terra e mar, todo santo dia e momento dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Ele não precisa de nós para nada, mas em contrapartida, nós só estamos aqui por causa dele. Não veio pela força do seu braço, você só está aqui porque Deus pegou na tua mão e disse: vamos lá para a Regional Sul, dá glória para o meu nome. Vai ficar em casa fazendo o quê? Vendo novela, falando mal da vida dos outros, sentado no sofá, assistindo e comendo pipoca. Foi Ele quem disse: vai para o chuveiro, toma um banho, coloca a tua camiseta, passa teu perfume, penteia teu cabelo e vai para a igreja da glória, porque eu estou te levando lá. Ah não, mas o que eu conquistei foi porque eu estudei, foi porque eu trabalhei, acordei cedo, cheguei tarde, é verdade. Trabalhou em uma porta que Deus abriu, usou os braços e as mãos que Deus criou, usou a inteligência que Ele colocou na sua mente. Não importa onde estamos e para onde vamos, nós somos totalmente dependentes da graça. Oh, aleluia! E da misericórdia de Deus. Ele não precisa, sou eu quem precisa dele. Sou eu quem sou totalmente dependente da misericórdia dele. Mas agora, depois de purificado, Isaías sente uma convicção tão extraordinária, que nós vemos a missão, porque na contemplação ele vê a Deus, na introspecção ele vê a si mesmo, mas na missão ele vê a necessidade e Deus fala. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa pergunta não revela falta de poder de Deus. Não é que Deus está contando com a ajuda de alguém, ou precisando da disposição para alguém, não. Ele não precisa de ajuda, mas Ele expressa como, o modo que Ele escolhe agir. Ele não precisa de nós, mas Ele, por escolha própria, decidiu nos envolver nos propósitos dEle. Porque algumas pessoas podem se perguntar: mas espera aí, se Deus não precisa de mim, eu estou aqui porque você está aqui porque Ele te escolheu. Mas me escolheu porque não sei, eu também não te escolheria. Ele me escolheu porque não sei, você também não escolheria alguém como eu. Sem sombra de dúvidas eu seria a última opção para você escolher. Mas porque Deus nos escolheu? Ele escolheu porque quis e não deve satisfação para ninguém. Não precisa de nós para nada, mas decidiu nos envolver no plano dele, não por necessidade, mas por graça. E Deus, Ele ainda continua perguntando: quem irá? Quem há de ir por nós? Quem vai fazer
E Isaías, diferentemente do que pensamos, não vai apresentar disponibilidade, porque eis-me aqui não é disponibilidade, eis-me aqui é disposição, porque disponibilidade é ter tempo, disposição é ter convicção e força de vontade para realizar. Deus não está à procura de pessoas perfeitas nessa tarde, Ele está à procura de gente que fala: Senhor, eu sei que eu não presto, eu sei que eu não tenho nada para te oferecer, mas o pouquinho que eu tenho, eu coloco na tua mão e falo: é teu, usa-me de acordo com a sua vontade. E Deus sempre repete esse padrão. Ele não chama quem tem, Ele não chama quem é. Me perdoe o jargão, mas é uma realidade. Deus não chama pessoas que são grandes para a sua presença. Moisés não sabia falar, e Deus fez dele o homem que libertou Israel do Egito. Davi, ele não tinha nem idade suficiente, mas foi usado para derrubar um gigante chamado Golias, e governou toda a nação de Israel. A Bíblia fala que Gideão vai para a guerra, o exército já é pequeno, e de 32 mil Deus faz cair para 300, mas ainda assim, só com a força da adoração, a Bíblia diz que eles venceram aquela peleja. Jeremias disse: Senhor, eu não sei falar, sou uma criança, mas o texto diz que Deus estendeu a mão e tocou na boca dele e disse: eis que eu coloco as minhas palavras na sua boca. Não, você não é o primeiro a se sentir pequeno diante da chamada, você não é o primeiro a se sentir incapaz do que Deus colocou para você realizar. Você lembra da primeira multiplicação? Colocou 5 pães e 2 peixes para ele, e alguém fala: Senhor, o que é isso para tantos? Mas naquele dia eles descobriram que na mão de Jesus 5 pães vira padaria, 2 peixes vira peixaria, porque ele não depende de grandes recursos para realizar. E se nessa tarde ele encontrar pelo menos uma porta aberta, ele quer colocar a mão na cabeça de alguns jovens aqui. E eu sinto a presença de Deus para dizer que enquanto esta palavra está sendo pregada, Deus está repreendendo todo o complexo de inferioridade diante da chamada que você tem. Ele pega na sua mão e fala: para de olhar para quem você é, comece a olhar para quem eu sou. Quando eu te chamei, eu não contava com o que você tinha, eu contava com o que eu sou na minha presença. Então comece a receber a presença do Espírito Santo nessa tarde, porque como Paulo declarou, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, Ele escolheu as fracas para envergonhar as fortes, Ele escolheu as que não são, as que não podem, para reduzir a nada aquelas que são, para mostrar que a glória só pertence a Ele. E Ele quer levantar pessoas aqui nessa tarde. Então, se você quiser e puder, incline a sua cabeça sentado como está, e comece a orar ao Senhor neste momento. Porque na medida que você orar, eu sinto a presença de Deus em nosso meio. Deus, Ele vai trabalhar com manifestação dos dons espirituais aqui em nosso meio, porque a torneira celestial já está aberta, e Deus está procurando aqueles que já tiraram a tampa da sua botija, para começar a te encher de azeite agora. Então ore a Ele, comece a receber a presença do Deus Todo-Poderoso que está em nosso meio. Ore a Ele, comece a receber a presença do Deus Todo-Poderoso que está em nosso meio. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós estamos reunidos em sua casa nessa tarde. A tua palavra foi pregada como ela é. E o meu único pedido é: Senhor, aonde tu encontrares uma porta aberta, coloque a mão na cabeça de alguns jovens aqui nessa tarde. Enche eles do teu Espírito Santo, para que eles venham sair daqui convictos de responderem: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou disposto a te servir,
Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou disposto a te servir. Eu sei que eu vou chorar, mas eu estou disposto a te servir. Eu sei que eu vou sofrer, mas eu estou disposto a te servir. Eu sei que o meu ciclo social vai diminuir, mas eu estou disposto a te servir. Eu sei que relações serão rompidas, mas eu estou disposto a te servir. Eu sei que eu vou precisar deixar a minha zona de conforto, mas eu estou disposto a te servir. Então enche-nos com o teu Espírito Santo, com o poder da sua glória, e mostra em nós a sua grandeza, porque tu és fiel. Nos faça olhar para a sua bondade e para a tua graça, porque tu és grande, tu és fiel, tu és poderoso, tu és maravilhoso, e a sua glória dura e permanece para todo sempre. Em teu nome te louvamos, amém. Se coloque de pé, por favor, adorando aquele que vive, aquele que reina. Se coloque sobre os seus pés. Ele está aqui, Ele está presente. Sua palavra já foi enviada aos nossos corações, e nós ouvimos a voz do Senhor a ecoar nesta tarde, e já chegou ao seu coração. Agora Ele está esperando a nossa resposta, porque Ele já falou. Como ouviu Isaías nesta tarde, Deus ecoa a voz dizendo a mim e a você: a quem enviarei? Aonde estão aqueles que estão ouvindo a voz do Senhor? Aonde estão aqueles que estão dizendo: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Você já ouviu que Ele não depende de nós para nada, mas Ele quis incluir você nesse projeto, você nesse propósito. E não é por nossa capacidade, e não é por aquilo que podemos oferecer, mas Ele está dizendo: será que eu posso contar com você? Oh glória, oh aleluia, oh aleluia. Eu percebo pelo Espírito de Deus nessa tarde que Deus está chamando alguém especificamente. E se você crê nisso, se você crê no que você ouviu nesta tarde, e há um ardor na sua alma, no seu coração, é Deus falando comigo. Oh, nessa tarde, coloque assim a mão no seu coração. Se você ouviu a voz do Senhor e está dizendo para Ele: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me entrego, Senhor, para o propósito. Oh, glória a Jesus. É tarde de quebrantamento, é tarde de rendição, é tarde de rendição. Nos rendamos diante daquele que é grande, diante daquele que é santo, diante daquele que está no governo de todas as coisas. Se renda diante dele nesta tarde, porque Ele te fará uma tocha acesa nessa geração. Deus conta contigo, jovem. Deus quer te usar nesse tempo. Deus conta contigo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia!
assim, dizendo: Senhor, eu me rendo à tua vontade, eu me rendo. Levante a sua mão se você está se rendendo nesta tarde. Diga para Ele: Senhor, eu me rendo ao teu querer, eu me rendo ao teu propósito, eu me rendo à tua vontade. Se entrega nesta tarde dizendo: Senhor, cumpra em mim o teu querer. Oh, eu sinto a purificação do sangue de Jesus purificando muitas vidas aqui nesta tarde. Oh, Ele está capacitando, dando talentos, dons espirituais. Oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. A Ele a glória, 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 hoje e para sempre. Oh, glória a Jesus, oh, glória a Jesus, oh, glória a Jesus, oh, glória a Jesus, aleluia, oh, glória a Jesus. Será se nessa tarde tem alguém, quem sabe você estava afastado, você se afastou, mas nessa tarde é tarde de reconciliação. Você se afastou da presença de Deus. Nós não podemos encerrar dando uma vírgula nesse período da tarde sem que você já tome essa decisão. Será se alguém que está afastado, alguém que ouviu a palavra de Deus e disse no seu coração: eu preciso me reconciliar. É noite de restauração, é noite de compromisso, é tarde de compromisso, para você iniciar a noite já em adoração, em aliança com Deus. Temos alguém do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo. Nós precisamos dar uma vírgula para darmos continuidade. Logo mais, a partir das 17h45, queremos estar de volta a esta casa. Nós vamos dar uma vírgula para você aproveitar bem o tempo. Temos lanche, cantinas aí à frente. Já temos alguns que já adquiriram seu lanche. E eu quero aqui aproveitar nesse momento, orar para que nós temos uma vírgula. E logo mais das 17h45 nós estaremos de volta aqui a esta casa. Nós vamos pedir aqui para o companheiro presbítero Paulinho, estará orando para este intervalo. Logo mais estaremos de volta. Nós queremos agradecer a Deus pela vida desse companheirão, evangelista Jonatas Zanardo. Nossa gratidão. Deus continue te usando, sendo esse instrumento de Deus, ainda muito jovem. Então que Deus continue a te usar com muita graça, com muita autoridade. Quantos agradecem a Deus por sua vida? Deus abençoe, guerreirão. Nós vamos orar. Também agradecer aqui a cantora, a Elisa. Deus abençoe seu esposo Luciano. Deus abençoe por ter nos atendido aqui. Ficamos felizes com vocês, viu? Os jovens agradecem e dizem amém. Amém. Pastor Paulinho, ora aqui, nos dando uma vírgula aí. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Quantos foram abençoados por essa palavra essa tarde? Deus é grande, bendito seja o nome dele. Então ore ao Senhor. Pai, te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui essa tarde, Senhor, reunidos em Teu nome, Senhor. Oh, Senhor, nos deleitando, Senhor, e meditando na Tua grandeza, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essa tão rica palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, uma bênção especial, Senhor, sobre essa regional, sua liderança. Te pedimos a bênção sobre a vida, Senhor Jesus, do Jonatas Zanardo, Senhor. Continua usando o seu filho, Senhor, sustentando em Tuas mãos, Senhor. Agora vamos para um intervalo, Senhor, deste período, Senhor. Nos despede em segurança, Senhor Jesus, e nos concede, Senhor, que consigamos entregar um culto abençoado também na parte da noite. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos dar só uma vírgula. Vocês estão liberados, tá? Não vou dar a bênção apostólica não, porque nós vamos retornar daqui a mais uma horinha, já estamos aqui de volta. Deus abençoe. Logo mais retorne aqui às 17h45 para darmos continuidade em nome de Jesus. Aproveite bem o lanche
e depois retorne ao templo para a oração.